Olá, boa noite. Crime de execução motivado por vingança. Essa é a conclusão da polícia após prender 2 dos 4 suspeitos que atiraram na cabeça de um policial militar na frente de um supermercado na Serra. Cada suspeito iria receber R$3.000 para atirar contra o soldado. 24 horas após o crime, os suspeitos foram identificados e presos na Serra. Um tem 22 e outro 23 anos. Eles são acusados de terem participado da tentativa de homicídio do policial militar. O crime aconteceu na última quarta-feira em Nova Carapina 2, na Serra. A polícia relata que o crime foi motivado por uma troca de tiros entre a vítima e um dos suspeitos há cerca de um mês. Depois do ocorrido, os criminosos teriam feito uma reunião onde planejaram a morte do PM. A motivação do crime, segundo consta no interrogatório do indivíduo que vigiou e escoltou a vítima, ele afirma que há um mês atrás, o policial militar, em seu período de folga, teria trocado tiros com um dos suspeitos atrás de um supermercado no bairro Nova Carapina 2. Em razão disso, e como forma de vingança, há 15 dias atrás, os 4 indivíduos se reuniram e durante essa reunião ficou decidido que eles executariam a vítima de preferência quando ele estivesse na frente do supermercado. Ficou acordado ainda nessa reunião que cada um dos executores receberia a quantia de R$3.000 pela execução e o indivíduo responsável por vigiar e escoltar a vítima receberia R$1.000 pela sua participação no crime. O crime vitimou Fernando da Cruz Comper, de 33 anos. Ele é soldado da Polícia Militar. A ação foi registrada por volta de 2 horas da tarde. O policial militar estava em frente a um supermercado quando foi surpreendido pelos disparos. 2 homens caminham em direção ao PM. Os 2 estão armados com um revólver calibre 38. Um deles está com o uniforme de uma empresa. Passam pela vítima e logo retornam com a arma em punho e disparam contra Fernando. Está descartada totalmente a possibilidade de latrocínio. Eles não foram ao local para subtrair a arma do policial militar e sim para executar a vítima. Nós estamos investigando um possível crime de mando. As investigações continuam em andamento. Não vamos fornecer maiores detalhes para não atrapalhar as investigações, mas podem ter certeza que todos que participaram do crime serão presos. Olha, os 2 suspeitos já passaram por audiência de custódia, vão continuar presos por homicídios. Outros 2 ainda estão sendo procurados. O policial militar segue internado, está em estado grave, mas com sinais vitais. Os tiros não fizeram com que ele tivesse perda da massa encefálica. Gente, a imagem é impressionante. Veja só, os homens trabalhavam no pátio de veículos quando, de repente, a caminhonete com motos cai do caminhão do guincho. Por pouco, um funcionário não foi esmagado, mas pode acreditar, ele foi socorrido, levado para o hospital e já recebeu alta. Essa cena assustadora foi em São Mateus, no bairro Litorâneo. O homem que estava em cima do caminhão e despencou no chão também está bem. O carro caiu do guincho depois que a estrutura que segurava o veículo se rompeu. Que susto, hein? Olha, a Polícia Civil diz que esse pátio é terceirizado e tem administração particular. A polícia está tentando identificar os suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo na Serra. Os criminosos se passaram por passageiros para cometer o crime. Seguraram, falaram, perdeu, vou tirar você, vou te matar, mão na cabeça. Meu corpo ficou tremendo todinho. O relato é de mais um motorista por aplicativo que foi assaltado. O crime foi na Serra. O destino dos criminosos seria o bairro Novo Horizonte. O que estava atrás de mim segurou no pescoço com a mão esquerda e com a mão direita botou a arma no meu rosto, na minha cabeça. Isso aí correndo. Aí quando eu estava saindo, eles engatilharam a pistola, que era uma pistola. No local onde os criminosos embarcaram, existem câmeras de videomonitoramento que podem ter registrado a abordagem. A questão é que esse caso aí é só um dos vários que acontecem por aqui. A média diária é assustadora. Em média 6 a 7. Isso que são relatados, porque hoje nós temos muitas pessoas que não estão em grupos ou até por vergonha não relatam que foram assaltados, né? Os motoristas até tentam. A maioria, por exemplo, só aceita a viagem no cartão. Só que os perfis falsos são um perigo. Representam a maior parcela de quem na realidade não quer chegar a lugar nenhum, e sim roubar. A última pesquisa que a associação fez
e foi inclusive apresentado à Assembleia Legislativa numa CPI para as operadoras, foi que 74% dos assaltos a motoristas de aplicativo são feitos por perfis falsos cadastrados, por mulheres e corridas em dinheiro. Em janeiro, um motorista foi assaltado por 2 criminosos armados. A corrida era do bairro Jabu, na capital, até o Ibis, em Vila Velha. Foi durante a madrugada. Já veio com a arma em punho, pedindo para que eu saísse do carro e corresse. Um problema grave que é enfrentado pelo motorista que trabalha por aplicativo é saber exatamente o destino do passageiro. É que muitas vezes, quando eles recebem a corrida, isso na maioria das cidades aqui da região metropolitana, não é dado a ele o endereço correto, a rua, o número, e sim uma região. Segundo o presidente da associação, isso é muito perigoso. Em Cariacica, Serra e Vila Velha é por região. O que acontece? Quando um passageiro chama para uma determinada região da Serra, eu não sei se aquele lugar que ele está me dizendo e que o aplicativo está mostrando é aquele mesmo. Por isso que muitas vezes o motorista pergunta para onde você vai, para ele saber se realmente ele não vai estar se colocando em risco. Olha, a Uber diz que já exige do usuário que não adiciona meio de pagamento digital, como cartão de crédito ou débito, que informe o número do CPF e também a data de nascimento. Essa informação é checada na base de dados do Serasa. Quem escolhe pagar a primeira viagem em dinheiro precisa fornecer um documento de identidade. Já a 99 afirmou que todos os passageiros têm de inserir o CPF ou cartão válidos antes da primeira viagem. E de forma aleatória, ou quando identifica uma corrida suspeita, é solicitado uma selfie do passageiro. O sistema reconhece se o rosto é de fato de uma pessoa real. Além disso, são realizadas checagens adicionais com base no documento inserido e também a digitalização da identidade. Delegado da Polícia Civil é expulso da corporação. A expulsão foi publicada no Diário Oficial. O delegado Eliseu de Assis Oliveira foi condenado por improbidade administrativa. A denúncia aponta que em julho de 2005, um comerciante e um camelô foram levados até a delegacia após uma prisão forjada. As vítimas teriam sido ameaçadas e obrigadas a entregar mercadorias e, para não ficar detidas, tiveram que pagar R$2.000. O delegado Eliseu foi afastado em 2011, mas continuou recebendo o salário de R$12.000. A Polícia Civil diz que, por se tratar de um procedimento antigo e já encerrado, não há outros detalhes disponíveis. A nossa produção não conseguiu contato com os advogados do delegado. A PC está investigando a causa da morte de um estudante de tecnologia de 30 anos que foi encontrado no calçadão de Camburi. O homem estava com uma sacola na cabeça e fitas adesivas enroladas no pescoço. Somente após os exames será possível confirmar a causa da morte. O grito de mais uma mãe que chora a morte do filho. A família do jovem esteve no DML no início da tarde dessa sexta-feira. O corpo do estudante Bruno Pena Ribeiro, de 30 anos, foi encontrado em uma área cercada na praia de Camburi, em Vitória. Bruno estava desaparecido desde a última quinta-feira. A família veio ao DML saber se o corpo encontrado era mesmo do rapaz. Uma surpresa nada agradável. Era por volta de 11h30 da manhã quando o corpo de Bruno foi encontrado por um gari. Ele estava nesse buraco aqui, logo embaixo dessas escadas. Na cabeça tinha muito sangue e uma sacola. E também fitas adesivas em torno do pescoço. Do lado do corpo do jovem também tinha um vidro de cloroforme, uma substância entorpecente. A perícia esteve no local logo após o corpo ter sido encontrado. A área do quiosque demolido é isolada por tapumes, mas tem um acesso pela areia da praia. O local fica em frente ao calçadão de Camburi, entre os bairros Jardim Camburi e Mata da Praia. Endereço onde, segundo a polícia, o jovem morava com a família. O corpo foi encaminhado para o DML. As investigações seguem com o Departamento de Homicídios. Está na cadeia o homem que atropelou e matou mãe e filho no sul do estado. Juliana de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson, de 7 anos de idade, foram atropelados em dezembro do ano passado na BR-101, no trecho que liga Anchieta e Conha. De acordo com a polícia, o motorista que causou o acidente estava embriagado e invadiu o acostamento. Mãe e filho esperavam o ônibus para ir à igreja. Gustavo Luiz Andominig, de 22 anos, está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
Carcaça e fígado de frango na mesa dos capixabas que não conseguem mais comer carne. Homem em surto invade Faculdade de Medicina. E a visita do ex-juiz Sérgio Moro à Rede Tribuna. Nós voltamos em instantes. Susto em Faculdade de Vitória. Um homem que aparentava estar sob efeito de drogas invadiu a EMESCAN na reta da Penha em Vitória pelo estacionamento. Ele entrou na cantina da faculdade, quebrou pratos, provocou uma confusão. Ele foi contido por policiais e socorrido pelo SAMU. Logo depois, as aulas voltaram ao normal. A Escola de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAN, lamentou o ocorrido e reforçou que tudo foi controlado rapidamente. A inflação disparou, os preços não param de subir e o consumo da carne despencou. É o menor, gente, dos últimos 25 anos. E não é para menos, está caro demais, né? Vamos falar a verdade. E a alternativa para muitas famílias está sendo comer, sabe o quê? Carcaça e outras partes do boi ou do frango que antes eram até descartadas. A geladeira está vazia, para não dizer que não tem nada além de água, umas sobras no congelador e na panela a salsicha que foi feita ontem e vai ser o almoço de hoje. A Santilene tem até que fazer um esforço para lembrar a última vez que ela comeu carne de boi, porco. Foi Natal ou foi Ano Novo? Foi Natal. Foi, porque eu fui na casa dela, a gente foi e eles fez um churrasco, me convidaram, eu fui, aí eu comi. Isso daí porque nós dividimos, cada um leva um pouquinho, porque senão não dá não. Ela e a amiga, quase irmã Deise, compartilham além da amizade o que podem, quando o assunto é ter o que comer. Quando há carne, são as partes menos nobres, que antes baratinhas, agora estão com preço nas alturas. A gente compra carcaça, pé de galinha, essas coisas vai variando, porque hoje em dia nem frango mais a gente está podendo comprar. E quando não tem a proteína, o ovo é a opção. Mas até isso tá caro. Hoje em dia até o tamanho do ovo diminuiu, porque... É só dar uma passada no supermercado para ver que tá pegando. Filé de peito de frango, que já foi R$ 7,00, agora tá saindo a R$ 17,99. O filezinho a quase 20. Carré de porco a R$ 11,98. A linguiça perto dos R$ 12,00. Até o pé de galinha, que num passado não muito distante podia ser achado a R$ 1,99, tá custando mais de R$ 7. Basicamente, o valor do frango inteiro, que hoje estava na promoção. Baratinho, baratinho mesmo, o saco de fígado de galinha a R$ 3,99. Consumir carne de boi está muito complicado. Claro, o preço, você de casa que vai no supermercado já viu. Mas também, gente, isso está perdurando desde o início da pandemia. Os dados comprovam. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fez um balanço aí e descobriu que em 2021, 26,5 quilos de carne de boi foram consumidas por habitante. Esse é o menor volume registrado em 25 anos. Ou seja, o brasileiro, o capixaba, só deixou de consumir menos do que isso em 1996. E aí a alternativa é tentar mudar, né? Variar o cardápio. Muita gente está optando pelo frango, pela carne de porco. E tanto é que aqui nesse supermercado já foi visto, inclusive, uma redução no valor do frango ao porco, de 15% a 25%. A inflação subiu de um jeito que a cesta, que deveria ser básica, está consumindo mais da metade do salário do trabalhador. Na visão dele, há urgência em corrigir essa situação. A cesta básica, por exemplo, consome de 60% a 70% do salário mínimo nas capitais brasileiras e tem como um dos principais produtos que estão elevando o preço da cesta básica a carne. Soma-se nesse cenário também um aumento da taxa de pobreza no Brasil e problemas de insegurança alimentar e a volta aí da questão da fome. A carne tá difícil, mas é tudo muito caro. Luz, gás. Voltando na casa da Deise e da Santilene, os custos fixos mensais dobrarão. E olha, nada de novo foi adicionado. Tá difícil sim. Tá difícil, nunca foi tão difícil ser pobre. Só rindo, né, pra gente aguentar, gente. Nunca foi tão difícil levar comida pra mesa, né? Tá bem complicado.
Gente, vamos falar do mapa de risco? 29 municípios estão em risco moderado para a Covid-19 no novo mapa. No último eram 20 cidades, viu? Toda a região da Grande Vitória permanece em amarelo, você está vendo aí o mapa, e as demais 49 cidades estão em verde, que é risco baixo para o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 20 pessoas morreram vítimas da doença, mais de 6.500 casos foram confirmados. O estado já tem, no total, mais de 972 mil casos, 13.806 mortes. Houve uma queda de 43% na quantidade de casos em relação a 14 dias, mas está tendo um crescimento dos óbitos, viu? Com relação à vacinação, hoje há 25% das crianças vacinadas acima de 5 anos de idade. A seguir, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro visita o Espírito Santo. Os detalhes, já já. O ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro participou de um encontro com empresários aqui no Espírito Santo. O pré-candidato à presidência pelo Podemos também visitou a Rede Tribuna e destacou a economia capixaba. Em visita ao estado, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e atual pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, Sérgio Moro, visitou a Rede Tribuna de Comunicação. Recebido pelos diretores e jornalistas da rede, falou sobre a caminhada rumo à campanha eleitoral. Está sendo uma experiência extremamente interessante. Eu encaro essa jornada, principalmente circular pelo país, conhecer experiências interessantes, conversar com as pessoas, saber o que elas têm a dizer. Você tem que encarar, embora seja um ritmo intenso de atividades, mas você tem que encarar também como uma oportunidade de crescimento pessoal. E classificou por que a campanha presidencial em outubro é uma das mais aguardadas desde a redemocratização do país. Eu também vejo dessa forma. Esse foi um dos motivos que acabaram me compelindo a colocar o meu nome aqui à disposição. A agenda de Sérgio Moro começou no final da manhã aqui no estado. Ele participou de um encontro com empreendedores e empresários do setor econômico no município da Serra. E por falar na economia, ele apontou também o que, para ele, é a solução para a crise crescente que o Brasil vem passando. A gente precisa voltar a crescer para a gente ter emprego e poder aumentar a renda tanto dos trabalhadores como dos empresários. É assim que o Brasil deixa esse atoleiro. Tá? Mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade social. Tá? Isso significa a gente ter políticas sociais consistentes, e também um programa forte para a erradicação da pobreza e da fome, e também com responsabilidade fiscal, né? Porque não vai chover dinheiro do céu. Inclusive, destacou o Espírito Santo como potência em diversos setores de negócios. Sempre achei aqui um estado com um enorme potencial econômico, considerando as riquezas minerais, considerando também a posição geográfica, tá? E essa indústria, uma base industrial que é crescente. Falando de educação, o ex-ministro reconheceu que a área foi uma das mais afetadas durante a pandemia e comentou sobre o que, na visão dele, é necessário fazer para recuperar o que foi perdido. Em muitos lugares, as crianças e adolescentes sequer tinham acesso aos instrumentos necessários para você ter educação à distância. Então tem um lapso aí educacional que é bastante preocupante, que prejudica até, em alguns casos, a alfabetização das crianças. Nesse ponto, o que nós deveríamos ter? O governo federal, tá, assumindo uma responsabilidade de apresentar um plano ao país de recuperação desse tempo de estudo perdido, para que a gente possa preparar os nossos jovens para esse mundo que está vindo, que vai ser um mundo cada vez mais digital, de uma economia que vai ser cada vez mais de baixo carbono. A gente precisa ter investimento e responsabilidade de uma liderança dentro do governo federal. Amanhã, um pré-candidato participa de um café da manhã com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em Vitória. Bom, a gente fica por aqui. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.